Ô Gustavo, será que a gente consegue entender por que esse carro tem uma fama tão grande? A gente vai tentar mostrar nesse vídeo por que a Toyota Hilux tem essa fama de tão durona assim. Vamos contar um pouco da história, entender as versões, os modelos e falar sobre esta geração aqui, a sétima, que veio para o Brasil para revolucionar o mercado. Que a Toyota Hilux é uma picape robusta, que tem ótima revenda e uma das mais importantes do mercado automotivo mundial, isso todo mundo já sabe. Agora, o que talvez poucas pessoas saibam é que ela não nasceu dentro da Toyota. Ela começou a ser produzida na Hino Motors, uma empresa japonesa que produzia uma picape compacta a partir do Renault 4CV. Sim, a Toyota Hilux, a considerada indestrutível, a prova de bala, nasceu a partir de um projeto francês. Bom, mas a história não é bem assim também, né? Quando a Toyota começou a fazer a parceria com a Hino Motors, ela vendia, no primeiro ano, esse carro aqui como o Toyota Brisca. Depois, em 68, eles começaram a chamar de Hilux, mas desde que ela veio para a Toyota, ela sofreu algumas melhorias no projeto, né? Ela já está na sua oitava geração, essa daqui é a sétima e começou a vir para o Brasil em 93 na sua quinta geração. Carro de extremo sucesso pela sua robustez, inclusive o programa Top Gear fez uma reportagem uma vez, uma matéria muito interessante, onde eles faziam de tudo com o carro. Jogaram de alto de um prédio, enfim, né, tentaram botar fogo, fizeram o diabo nele mesmo e o carro continuou funcionando. Mesmo todo destruído, o carro andava, mostrando a sua fama de durão, mostrando que o carro era de boa qualidade construtiva de verdade. Inclusive, ela também foi vendida nos Estados Unidos até 95. A quarta geração ficou famosa por aparecer no filme De Volta para o Futuro 1. Era o carro que o Marty McFly ganhava quando ele retornava do passado. Algumas pessoas diziam que ela foi banida lá nos Estados Unidos. Na verdade, ela não foi nunca banida. O que acontece é que em 95 a Toyota percebeu que o americano já não queria mais aquele carro tão para trabalho mesmo. As picapes começaram a se tornar carros do dia a dia, carro de uso urbano, carros para família. E aquela geração, tanto a quarta quanto a quinta, elas eram realmente um tanto quanto mais desconfortáveis. Priorizavam carregar peso e priorizavam o espaço na caçamba. Foi então que a Toyota criou a Tacoma, que era uma picape muito mais parecida com um carro, ou seja, que até carregava peso, sim, mas ela era muito mais confortável, tinha muito mais tecnologia, ou seja, uma picape para uso no dia a dia. Algo que foi exatamente o que aconteceu com esta sétima geração em 2005 e que acabou revolucionando o mercado das picapes aqui no Brasil. Em 2006, ela era oferecida em três versões: a básica, a SR e a SRV. Esta aqui é uma SR e vocês podem ver que a frente dela não era esse desenho. Em 2009 ela sofreu o primeiro facelift desta geração, que veio então com esta grade aqui. Muito mais bonita e considerada por muitas pessoas também a grade mais interessante, a frente mais bonita da Hilux de todos os tempos. Pois é, gente, eu demorei para entender por que esse carro estava com este desenho. Mas pesquisando no Mercado Livre eu descobri que esse kit de frente aqui, que inclui a grade, farol, para-choque e farol de neblina, custa R$ 1.000, ou seja, é muito fácil de trocar. Agora já vou deixar de cara dito para vocês. A qualidade deste kit não é nem de perto tão boa quanto a original da Toyota. Então, pense duas vezes antes de fazer a troca só por questões de estilo. A fama de durona, de ter ótima revenda, também traz alguns problemas, como por exemplo, é um carro muito visado para roubos e furtos. A gente fez uma cotação com a Clauê Corretora de Seguros, uma empresa que tem 10 anos de experiência no mercado, trabalha com as melhores seguradoras, parceira nossa aqui do canal e que inclusive oferece 3% de desconto para vocês, e deu R$ 2.500. Eu fiquei realmente impressionado com o valor que ele conseguiu. Claro, as mais caras passavam até de 5 mil, né? Mas vale lembrar que foi para mim, que eu tenho 41 anos, bônus 10 e moro numa região relativamente tranquila. Considerando que o meu Civic foi em torno de R$ 1.500, eu fiquei bem satisfeito com o valor dele.
E se tu quiser, tu também pode fazer a cotação, é totalmente de graça, é só tu preencher o formulário no site deles e depois quando eles te ligarem para confirmar os teus dados, tu informa que tu é inscrito aqui no canal Opinião Sincera e tu vai ter 3% de desconto. Um bônus exclusivo para vocês aqui do canal. Quando eu disse que essa picape estava muito mais parecida com um automóvel, a gente começa a entender pela suspensão dianteira. Ela foi uma das primeiras a trazer mola helicoidal e suspensão com braços duplos, ou seja, tudo para priorizar o conforto para os ocupantes. Sim, antes a Toyota oferecia a Bandeirante no mercado, que era um sistema extremamente robusto, mas com certeza muito menos confortável. Assim como qualquer outra picape média, a suspensão traseira é do tipo feixe de molas, os freios são a tambor e as rodas desta versão são de aro 16. Vocês podem ver que os pneus são um pouquinho maior do que o original, porque ela usava pneus 265/70. Esse daqui é um pneu mais robusto. Ela também está um pouquinho mais alta, 3 centímetros na suspensão. Isso tudo está elevando o carro em torno de 10 centímetros, algo bem comum de se encontrar quando a gente está olhando uma Hilux usada. E falando nisso, o dono desse carro, ele pagou até mais caro que a tabela FIPE. Eu vou explicar por quê. Esse carro é avaliado hoje em 60 mil reais segundo a FIPE. Só que se tu começar a procurar nesta faixa de preço, tu só vai encontrar carro destruído. A maioria dessas picapes são usadas em fazendas, no campo, para trabalho pesado mesmo. Então elas sofrem bastante, elas até aguentam, mas depois de, sei lá, 14 anos de uso, tu não vai encontrar uma em tão bom estado quanto essa. Ele pagou em torno de 18 mil reais acima da FIPE, por quê? Porque era o carro mais inteiro que ele tinha encontrado. Sem batida, sem lanhada por baixo, sem marcas de barro mesmo, né? Mostrando que o carro não tinha ido para o campo. Agora, tão importante quanto analisar o estado de conservação do carro é também tu consultar a placa dele na empresa Olho no Carro. Por quê? Porque ela te dá um histórico completo de leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras e até mesmo de recall. A gente consultou desse carro e encontrou uma pendência de recall que vai ser feita logo na sequência. Mas se tu usar o cupom Opinião Sincera, tu ainda ganha 15% de desconto nos serviços deles, que são muito em conta perto da bomba que tu pode te livrar. Porque muitas vezes a aparência física do carro não te mostra o que tem escondido por trás do documento. Assim como qualquer picape média, a Hilux é conhecida por ter um motor a diesel, mas essa geração também teve versões a gasolina e flex. O motor 2.7 de 158 cavalos só a gasolina foi oferecido em 2009 até 2010 e 2012 até 2015, quando terminou esta geração e aí entrou a oitava, ele também tinha uma versão 2.7 de 163 cavalos que trabalhava tanto com etanol quanto gasolina. Esse daqui é o 3.0 16 válvulas a diesel de 163 cavalos e 35 kgfm de torque, considerado o melhor motor por causa do seu desempenho e com certeza o consumo dela. Não era o carro que mais andava, na verdade o 0 a 100 dela até meio lentinho, 12,9. Lá em 2012 veio a S10 com um motor mais forte e a Hilux já ficou ultrapassada, mas em 2006 esse carro aqui trouxe uma grande revolução para o mercado. O motor 2.5 tem só 102 cavalos e era muito usado por quem realmente não tinha pressa. O dono desse carro aqui comprou esta versão porque disse, olha, eu realmente viajo bastante, eu carrego peso, então eu precisava de um motor mais forte. E como ele teve a S10 antes equipada com aquele motor 2.8 MWM, ele pôde fazer uma comparação bem interessante. Apesar do MWM ser mais fraco na teoria, ela andava mais vazia. Porém, carregada, essa picape aqui era imbatível. Uma das coisas que tu consegue identificar de fora rapidamente se ela é a diesel ou não é a abertura no capô, aquele scoop para entrada de ar. Ele pega diretamente aqui no intercooler, que é aquela peça que faz a troca de calor dos gases de admissão, ou seja, do ar que está sendo colocado para o motor funcionar. Com isso, o motor ganha mais potência e diminui as emissões de poluentes. Em 2012, a Toyota fez um segundo facelift nessa geração, que deixou a frente muito mais parecida com a do Corolla, que eu achei realmente um pouco estranha. Essa daqui, para mim, era realmente a mais bonita. E o motor ganhou 171 cavalos, ou seja, aumentou 8 cavalos de potência. Esse carro é conhecido pela sua robustez. Eu quero mostrar o que mecanicamente tornava ele tão interessante. O segredo está na transmissão. Ele tinha a opção do câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4, depois, dentro dessa geração, ela até ofereceu com 5 marchas automático também, só na versão SRV, que era a mais cara. Mas o grande segredo desta geração
está na caixa de transferência. Ele tem a opção do 4x2, que é o que a maioria das pessoas usa o tempo todo por causa de consumo, a opção do 4x4 ou a opção do 4x4 reduzido, só que ele é sempre mecânico, ou seja, não quebra nunca, a não ser que tu faça uma troca errada, né? Porque para colocar no reduzido, o procedimento correto é estacionar o carro, frear, parar completamente. E quando tu muda do 4x2 para o 4x4, também não pode estar patinando, tu até pode trocar rodando até 80 km por hora, mas tu não pode estar em um piso muito escorregadio. Isso o tornava muito mais resistente, por exemplo, que a Ranger, que tinha aquele sistema eletrônico que a gente sabe que para quem usava muito no campo, no barro, entrava em poça d'água, ele acabava estragando com facilidade. Agora, como esse daqui é um veículo que foi desenvolvido pensando em carregar peso com conforto, mas principalmente para o trabalho, ele não tem diferencial central, ou seja, quando tu colocar o 4x4, tu não pode ganhar altas velocidades, porque senão pode quebrar a transmissão. A SW4, que era a versão fechada, ou SUV, ela tinha esse diferencial central porque era um veículo, sim, voltado para a família. Então, essa era uma grande diferença, apesar dos dois carros compartilharem chassis, suspensão, motor e até mesmo algumas partes da transmissão. Agora, outra coisa que vocês talvez estejam estranhando é que esse carro está bem limpo, né? Afinal de contas, uma picape, ela costuma estar suja, é um veículo de trabalho. Ela só está limpa assim porque nós mandamos esse carro no nosso parceiro, o Tuyo Car Detail, um cara que tem produtos específicos para cada probleminha de pintura ou de acabamento do seu carro, e ela recebeu um tratamento especial. Ela foi lavada, ela recebeu polimento nos faróis, recebeu um tratamento por baixo para tirar a ferrugem e algumas outras coisas que estavam começando a aparecer com o tempo. E tu, se quiser fazer qualquer um dos serviços que ele oferece, é só chegar lá e dizer que tu é inscrito aqui do canal Opinião Sincera, que tu ainda tem 12% de desconto. Nós só levamos nossos carros para lavar lá, tanto os que a gente vai gravar quanto os nossos do dia a dia. A versão básica era oferecida tanto na versão cabine dupla quanto simples, e ela se caracterizava por ter rodas de ferro, de aço, né? Não tinha roda de liga leve. A SR e a SRV só eram oferecidas nas versões cabine dupla, porém com a opção do 4x2 ou 4x4. Uma das grandes vantagens desse carro está com certeza no espaço da caçamba. Ela leva mais de 1.000 litros de capacidade e 1 tonelada de peso. E posso dizer para ti que com folga, porque o dono desse carro aqui já puxou mais de 1.200 quilos no engate de reboque que foi instalado aqui atrás. Agora, uma das grandes reclamações é que esse carro, mesmo sendo gigantesco, bem grande e de difícil manobra, não vinha com sensor de estacionamento nem câmera de ré. Esse daqui teve os sensores de estacionamento instalados depois. E um detalhe que sempre caracterizou a Hilux é o para-choque traseiro cromado. Ele parece ser uma peça extremamente robusta, mas quem teve Hilux sabe, ele é extremamente fino. Com isso, qualquer encostão como o que aconteceu aqui, acabam entortando ele com facilidade. Uma das coisas muito boas da Hilux ter sido vendida durante muito tempo em todas as suas gerações, a primeira, para vocês terem uma noção, ficou mais de 12 anos no mercado brasileiro, é que tem peça paralela por tudo quanto é canto. Um para-choque desse original é caríssimo, mas se tu comprar um paralelo de marca, de qualidade talvez não tão boa quanto o da Toyota, com certeza não vai ser tão boa, custa em torno de R$500. Pô, a gente já falou bastante sobre as características dela do lado externo, da caçamba, do motor, mas vamos entrar e ver o que esse carro oferece, se ele realmente se parece com uma picape ou um automóvel. E aí, Gustavo, qual é a sensação? Cara, é um carro alto. Grande, né? Parado aqui, pelo menos, né? Por que tu disse que é um carro? Porque o painel realmente, a Toyota pegou muito inspiração no Corolla. Inclusive o volante é exatamente igual ao do Corolla 1.6 da época. Vale a pena lembrar que esse aqui é a versão SR e não tem airbags. A SRV vinha com airbags, as outras versões eram opcionais, né? Até porque na época não era exigido também. Painel todo analógico, sem computador de bordo, a não ser um displayzinho ali embaixo que tem o odômetro e 2 trip, o A e o B, e deu, né? Informações básicas de rotação do motor, temperatura do motor e marcador de combustível e velocidade. Pronto, acabou. Não tem mais do que isso. Aqui no painel tem o ar-condicionado também, convencional. Tinha um rádio convencional também, aí foi instalado agora depois um DVD ali. O rádio nem em Bluetooth tinha, ele era leitor de CD e MP3, mas de novo, né, 2006 isso era comum, era bem normal. Aquele reloginho que a Toyota coloca nos carros sempre. Colocava, né? Colocava. Agora parou no Corolla, né? Mas era clássico.
Mas vocês podem ver que até assim, a lateral de porta, essa parte que assim é muito parecida com a do Corolla da mesma época, né? Tem um plástico bom, não é um plástico tão duro assim, né? Tem uns encaixes até bem interessantes e tem assim, ó, tem um acabamento em tecido aqui na porta, que eu achei bem condizente assim com a proposta do carro, sabe? E até vale a pena dizer, né? Esse daqui vocês estão vendo que é exterior todo cinza. Aquelas SRV Plus, se eu não me engano, ela que veio lá por 2013, 14, ela já tinha um interior preto. Muitas pessoas preferem essa com interior preto, claro que ela é mais tecnológica, tem mais recursos, mas o painel preto arranha menos do que esse aqui. Esse aqui até está bem cuidado, mas é bem comum tu encontrar essas regiões aqui bem detonadas, né? Principalmente aqui para baixo. O que ela tem bastante são porta-copos e porta-coisas, né? Vocês podem ver aqui, ó, tem um escondido aqui do ladinho, Um porta-copos, um né? porta-copos. Aí aqui tem um cinzeiro, né? Aqui hoje em dia não é tão mais usado. Aqui, Do lado do motorista, mais um porta-copos. aqui no meio várias entradas aqui para colocar coisas. Nessa parte central aqui também para colocar garrafa, copos, um baita no espaço. Claro, tudo que vai fazer barulho e como é largo aqui, né? Agora o que eu sinto falta é de um apoio de braço. Também presente só na versão mais cara, né? E a alavanca de câmbio, como o Felipe mostrou para vocês, né? Exatamente como de qualquer caminhonete, né? Ou seja, quando ela tá ligada, cara, isso aqui fica assim, ó. Fica balançando. Mas vibra por quê? Porque essa daqui, ela é direto dentro da caixa, né? Ela não tem aquelas varetas que fazem a transmissão. Tanto que vocês podem ver que ela faz essa curva aqui assim, ó. Que é para exatamente entrar na rabeta da caixa e fazer a seleção lá direto. É um funcionamento um pouco mais bruto, não tenha dúvida, mas ele é um funcionamento que falha muito menos, porque aquelas varetinhas começam a criar folga com o tempo e o engate das marchas não é tão preciso. Se não quer ficar fazendo, né, isso, podia comprar a versão com câmbio automático, de 4 marchas, que depois, posteriormente, ela recebeu um câmbio automático de 5 marchas. Mas uma coisa é importante citar já de cara, né? Esse carro aqui, ele faz em torno de 11 km por litro num uso misto, ou seja, um pouco cidade e um pouco estrada. Depende muito do teu pé, né? Tanto que os números indicados pela Toyota são 9 na cidade e 11 na estrada. Mas o dono consegue fazer 11, 11,5 nesse uso misto. A versão automática é muito mais gastadora e tu não chega a fazer 10 neste mesmo uso misto que ele faz. Então, ele priorizou a versão mecânica, primeiro, por ter manutenção mais barata, afinal de contas é um carro que dura bastante, né? E a transmissão dura bastante também, e também ter um consumo de combustível menor. Só para vocês terem uma ideia, o kit de embreagem desse carro, que é um carro grande, pesado e tal, de uma marca bem famosa, bem boa, que eu inclusive uso no meu outro carro, custa R$ 1.200. Que já vem platô, disco e rolamento. Um valor bem em conta, né? Tá bom, tá ok, para um carro desse tamanho, desse porte, né? O kit eu não falei lá na frente, mas o kit de correia dentada, que é a correia e o esticador, custa aí de R$350 até 900. Claro que depende muito de onde tu vai comprar, mas são marcas boas. E a melhor parte de tudo é que tu troca a cada 150 mil quilômetros, ou seja, dura pra caramba, né? Dura muito. Esse aqui tá com 180 já, né? Esse carro tem 181 mil quilômetros e posso dizer para vocês, é uma quilometragem baixa. Normalmente o motor dura aí mais de 500 mil quilômetros sem precisar fazer nada. Depende muito do cuidado que a pessoa tem, né? De troca de óleo, água do arrefecimento, do radiador, enfim, e também até mesmo aquecimento, né? Tem gente que diz, mas eu empenei o cabeçote, não desse aqui, mas de todos os carros como um todo. Cara, tu só empena o cabeçote quando tem alguma coisa mal montada ou se tu sai acelerando com o carro frio, uma coisa muito errada que muitas pessoas fazem. E aí falando sobre reforma, a reforma desse motor realmente não é barata. Um único bico injetor, R$2.000. São 4, né? Então, R$8.000 só em bico injetores. A bomba de alta, R$5.000 paralela. Original passa dos 10. Então, se tu tiver que fazer o motor, é muita grana que tu vai gastar. Ou seja, cuida, né? Ele dura, mas cuida. Ele dura, mas tome cuidado. Mas assim, para finalizar essa parte aqui da frente, antes da gente testar lá atrás, é um interior bem espartano. Ele é bem simples e ele tem assim, ó, o mínimo de conforto. Ar-condicionado, digestão hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas. Acabou. É isso que tu tem no carro. Ok, é isso realmente, mas, de novo, naquela época, nem isso as picapes no Brasil ofereciam. Por isso esse carro aqui foi revolucionário. É espartano? Mas ele é muito mais parecido com um carro de passeio do que realmente uma picape de trabalho.
aí que tá, né, Felipe? Quando a gente gravou a Ranger ano 2000, tu via que era um carro super de trabalho, né? Não era um carro gostoso de andar, não era um carro, realmente uma picape. Quando a gente gravou a Ranger 2020, aí tu vê que realmente já era um carro, né? Já era um carro grande para andar. E essa aqui foi a primeira que fez essa transformação aí, trouxe, né, para esse tipo de carro, esse conforto mais de carro mesmo. Só que essa geração é a última que oferece aquele sistema de transmissão ali que eu falei, né? Que é muito mais robusto. Em 2015, quando veio a 8ª geração, a Toyota botou um sistema eletrônico. Muitas pessoas torceram o nariz, mas eu acho que a Toyota está certa. Por quê? Porque a maioria dos proprietários desse tipo de veículo hoje está usando na cidade e nunca utiliza o sistema de tração. Inclusive é bom falar, no manual a Toyota recomenda que a tração 4x4 seja acionada pelo menos uma vez no ano e que tu rode pelo menos 16 km. Para quê? Para fazer o sistema girar e a lubrificação dos componentes acontecer. Excelente, vamos testar lá atrás? Vamos lá. Agora eu senti uma pequena dificuldade aqui na hora de entrar na parte traseira. Lá na frente a gente tem o apoio de mão para te auxiliar, né? Como ela é muito alta, aqui não tem nada de apoio, ó, não tem. Então para subir realmente se é uma pessoa mais idosa ou com uma estatura menor, já complica um pouco. Eu ia te chamar de sedentário, mas vou te poupar disso porque tu tem pedalado bastante, né? O que tu achou do conforto aqui atrás? Bom, aquele problema, antes de tudo, problema básico de qualquer picape, né? O joelho tá mais alto do que o resto do corpo, né? Tu que tem 1,60 m, não, tá... 1,70 m, não fala, 72. Mas tu tá com os joelhos meio elevados, né? Eu que tenho 1,81 m, fico com uma posição aqui que com certeza vai ser desconfortável. Mas o espaço até que tá bom, né? O espaço tá, olha só. Do teto aqui, 4 dedos, do banco do motorista regulado para mim, 2 dedos, e vou dizer que o ângulo do banco aqui atrás do encosto é relativamente bom, né? Não é dos piores, não. Vamos lembrar quais eram as opções do mercado nessa época. L200, que tinha aquele banco reto, que ainda não era com o corte em J na caçamba. Talvez o pior de todos. E a Ranger, que também é horrível, né? Nossa senhora, que a gente gravou aquela 2000 lá, 2001, 2000? A 2001 era do meu sogro. Mas a 2000 era muito ruim de andar aqui atrás. E o banco tá confortável, não tá tão... Não tá eles ruim, não economizaram espuma, né? Não tá ruim, não. Agora, o que ele não tem, pro terceiro ocupante, nada, né? Nem encosto de cabeça, nem cinto de 3 pontos. E, na verdade, outros itens de segurança, ela também deixa a desejar. Porque até nessa época não era tão comum. Não era nem comum, não era nem exigido, né? Então, não era exigido os encostos de cabeças para nenhum dos ocupantes aqui atrás, e ela já tinha, o cinto de 3 pontas também não era exigido aqui atrás. Agora, uma coisa que a Hilux ficou famosa, e é bem, bem ruim isso, é o fato dela ser instável e capotar com uma certa facilidade. Eu não estou pegando no pé da Hilux, bem pelo contrário, eu estou noticiando um fato. Eu já expliquei por que acontece isso, né? Tem um vídeo aqui, que é o vídeo mais visto do canal, onde eu explico todo o teste do Alce, como ele funciona e por que a Hilux falhou. Agora, esta geração aqui não veio com controle de estabilidade nem de tração. Ou seja, se a 8ª geração já capota, esta aqui tem uma tendência ainda maior, porque ela não tem nada eletrônico que te auxilie a evitar esse tipo de problema. Exatamente. Eu acho que uma outra coisa que a gente não citou lá na frente também é que os bancos dessa versão SR, eles são de tecidos. Na verdade, só a versão SRV, que era mais cara, vinha com um opcional de banco de couro. Agora, a parte de trás dos bancos, ela não é tecido, ele é tipo um corino, assim, né? Uma imitação de couro sintético, mas é bem simplesão. Na verdade, isso aqui é um tecido, é um material que ele prioriza o trabalho, não o conforto. Por quê? Porque se tu encostar alguma coisa aqui que suje, tipo uma peça engraxada ou barro, seja lá o que for, é muito mais fácil de limpar do que o tecido mesmo. O tecido mancha com muito mais facilidade. Vamos andar? Vamos andar. Bom, vamos para aquela parte que a gente mais gosta, fazer um test drive no carro, ver se ele anda bem ou não anda, mas antes deixa eu mostrar aqui. Regulagem só de altura e não tem nenhum tipo de amortecimento, a direção cai sobre os pés, né? Se tu ainda não é inscrito nesse canal, clica nesse botão aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, deixa teu comentário. Nós temos a área de membros também, que é uma área onde os rendimentos são utilizados para compra de novos equipamentos, e tu tem também acesso a uma live exclusiva, alguns vídeos exclusivos, mas se tu não quiser, não tem problema nenhum, o material da semana continua o mesmo, a live de quinta, vídeo de segunda, quarta e sexta. Vamos andar e vamos parar de falar, que essa é a parte boa, né?
tu vê assim, tu deu essa acelerada agora, tu vê que ela tem força, né? Tu acelera, ela empurra, mas parece que ela não desenvolve velocidade, né? Diesel, né, Gustavo? O diesel é assim, ele é meio amarrado e é um carro pesado. Apesar dele ter bastante torque, não são carros que têm facilidade para ganhar velocidade. Claro que cada vez mais os motores a diesel estão ficando mais elásticos e estão com rotações bem próximas dos 4.000 RPM, que é uma rotação alta para um combustível que demora para queimar. Então o comportamento deles hoje é muito melhor do que há 20 anos atrás, mas ainda assim, né, não se compara com o motor a gasolina, que é o que a gente está acostumado. Gasolina, etanol, GNV, enfim. Mas o que o dono desse carro falou ficou na minha cabeça, assim, né? Ele dizendo que a S10 que ele tinha antes, ela andava mais, né? Ela desenvolvia mais velocidade, mas quando bota carga, essa aqui não sente. E a S10 sentia bastante, né? Quando tinha que puxar alguma coisa. Pois é, uma coisa que é engraçado, quando essa versão foi lançada, essa geração, esse motor 3.0 tinha mais potência do que os outros. Depois ele acabou ficando para trás e ficou durante muito tempo com muito menos potência. Agora em 2020, a Toyota está lançando a linha 2021 com mais do que 200 cavalos, ou seja, mais do que os outros concorrentes. Mas ainda assim tu percebe que a Toyota ela é muito conservadora em questão de potência e é fácil de entender. Ela sempre prioriza a durabilidade do conjunto. Então se o motor veio com 163 cavalos, significa que ele poderia ter recebido muito mais. Mas eles resolveram poupar o equipamento, tanto a parte de powertrain quanto também a transmissão. E isso é muito clássico, por exemplo, na Bandeirante. A Bandeirante tem uma transmissão que é inquebrável, não acaba nunca, porque o motor é muito fraco. Quando tu bota um motor diferente, por exemplo, o pessoal costuma adaptar muito esse MWM da S10 que tu falou, a transmissão dela já não aguenta. Sim. E por falar em transmissão, os engates dessa aqui são muito diretos, é bem gostoso de dirigir. Apesar de tu ver a palanca mexendo, tu não sente muita vibração quando tu vai trocar as marchas, tu sente mais no volante do que na própria palanca. Agora dá pra entender porque ela fez sucesso lá em 2006, quando entrou no mercado, né? 2005, 2006. Ela realmente virou um carro mesmo pra andar, né? Virou um carro, é muito gostosa de dirigir. Essa daqui tá com a suspensão um pouco mais molenga, ela costuma ser um pouquinho mais dura, mas ainda assim, é um carro interessante. E hoje tá ficando cada vez melhor. Aquela Ranger 2020 que nós gravamos, ela é mais ainda, melhor de andar ainda, é mais carro do que essa aqui ainda pra andar. E em breve nós vamos gravar a S10 nova também, e aí nós vamos ver se ela tá melhor ou não, né? Tu não teve a oportunidade de gravar a 8ª geração, eu gravei, e aquele carro lá infelizmente não existe mais. Ele sofreu perda total quando uns ladrões roubaram ele e sequestraram o dono, inclusive. Uma pena. Mas em comparação a essa aqui... aquela lá é melhor, cara. Aquela é melhor, eles evoluíram suspensão, conforto, dirigibilidade, tudo nela é melhor. Essa aqui é mais bruta. Aquela lá tu percebe que ela é um pouquinho mais Nutella. Sendo que essa aqui já é um pouco mais Nutella do que a geração anterior. Ela é mais Nutella em acabamento, mas o que tem por baixo da roupa aqui continua sendo bruto. Quer dirigir? Quero, por favor. Me surpreendeu muito também a posição de dirigir. Cara, ela é muito mais um carro do que o Fox do Felipe era, pelo menos. Sem a menor dúvida, cara. Na verdade, ela é muito melhor do que o meu Fox, né? Ela tu tá numa posição mais alta, tu vê tudo mais alto, mas a tua posição de dirigir não é uma posição de carro. E outra coisa que eu pensei que ia ser pesada era o volante, a direção. Hidráulica muito leve, né? Hidráulica e com o pneu grande eu achei que ia ser pesado, e não é leve. E falando nisso, eu sei que tu vai reclamar do barulho do diesel e tal, mas ela é super silenciosa para sua época. Tem que lembrar, né, que na década de 90 e até mesmo início dos anos 2000, os motores eram realmente bem barulhentos. Aquele MWM, ele era todo com engrenagens. Aquele sistema de engrenagens dura a vida inteira, que faz a sincronia, né, dos comandos em cima do cabeçote com o virabrequim. Dura a vida inteira, porém, ele é barulhento e é virado para dentro do cofre do motor. Então tu escuta muito ruído nos carros que usam, tipo Frontier, S10, enfim, né? Agora, essa daqui não, essa aqui já usa sistema de correia, que é mais silencioso, o isolamento acústico é muito bom também. Então eu achei interessante, né, cara? Não, realmente, tem o barulho do diesel, tu escuta, principalmente quando tu acelera um pouco mais, mas eu não imaginava que não iria escutar nada, né? Então, tá ok pra mim, sabe? Tá ok. Pô, eu não vou te perguntar se tu teria ou não, porque eu sei que tu não gosta de picape, eu também não sou muito chegado em picape, mas o que tu achou do carro como um todo, tirando o teu gosto preferencial? Não é que eu não goste, é que eu não tenho um uso pra ela, né? Eu acho muito grande, não cabe na minha garagem, né? Estacionar é ruim, eu não carrego peso, então eu não tenho uso, mas
Eu gostei, cara, eu achei interessante, mas assim, eu gostei muito mais, uma comparação que talvez não seja a mais correta, mas hoje em dia tô gostando mais dos que estão mais modernos, né? Ah, mas é óbvio, Ok. né, cara? Só que é muito mais caro, Só que é né? muito mais caro, óbvio. Mas essa aqui é impressionante também o preço dela, né, Felipe? O cara pagar mais de 70 mil reais num Mas carro aí 2006. Aí é o ponto que eu queria chegar. Deixa eu terminar. Que não tem nada. Mas por que eles pagam tanto? Exatamente porque não tem nada. Porque é um carro que dura muito e aguenta bastante. Tá, mas aí é o ponto que eu queria chegar. Tu não tem nada, é caro. Aquela L200 Triton que nós gravamos era bem mais nova, tinha basicamente os mesmos atributos, porque também é super resistente, e tu paga menos do que tu paga numa Hilux. Sim. Hoje eu não compraria uma Hilux dessa e compraria uma L200 Triton com motor 3.2, porque ia me atender da mesma forma. As pessoas continuam comprando a Hilux por causa da fama. Agora, eu acho que tem coisa melhor no mercado. Eu concordo contigo. Tá, aquela L200 também achei melhor mesmo. Agora eu fiquei com curiosidade de andar na que tem o motor 2.5, que é mais fraca, né? Eu tenho curiosidade de andar nessa. Curiosidade, porque a gente sabe que ela não anda bem, porque todo mundo fala isso, né? E os números mostram. Os números mostram, né? Usaram essa em 20 segundos. Eu queria agradecer o João, dono do carro, por ter nos emprestado a picape. Uma pessoa que nem me conhecia direito, mas conhece o meu pai, conhece o canal. Mais um inscrito aqui nos ajudando no crescimento e trazendo material para vocês. Obrigado, João. Realmente a tua picape está muito inteira, está muito legal. É difícil encontrar uma em tão bom estado de conservação. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, na medida do possível a gente vai responder, né? E sempre, se vocês tiveram já alguma experiência com esse carro, com os concorrentes dele, também comenta aqui embaixo, que é sempre válido para quem vai comprar um carro desses. Inclusive diz o que tu acha melhor, a Triton ou essa daqui? Qual que tu compraria e por quê? Valeu, galera! Valeu! Ô, Gustavo, será que a gente consegue entender por que a Toyota Hilux? Inclusive na capa do vídeo é essa aqui que tá na capa do vídeo. Não, é a outra. Qual outra? É a 8ª geração, cara. Vamos andar? Vamos mandar. Devagar, só pra não capotar. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.